Oi gente, tudo bem? Muita gente me pergunta como é que eu comecei a me aceitar, como é que eu comecei a fortalecer minha autoestima, como é que eu comecei a fortalecer minha autoconfiança. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para compartilhar, porque às vezes você precisa só de um clique, de um estralo, de uma ideia. E justamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Bom, vou contar um histórico rapidinho aqui. Quando eu era mais nova, desde sempre, assim, eu sempre gostei muito de moda, eu sempre gostei muito de roupas. Então a gente cresceu meio que indo no Bom Retiro, no Brás, e achando pequenos achados, porque também a gente não tinha grana pra comprar roupa da moda. Quando eu tinha 12 anos, que foi quando eu comecei a perceber que eu não me encaixava socialmente, porque eu não tinha o corpo padrão. Numa viagem da escola, eu sempre tive minha melhor amiga, sempre foi muito magrinha, e a gente era bem diferente uma da outra. E eu comecei a perceber que, assim, os meninos gostavam dela, ficavam olhando pra ela. E eu era sempre amiga gordinha, sabe? Eu era magra nessa época, assim, mas eu tinha coxa grossa, ombro largo, eu sempre fui esportista. Então eu sempre tive músculo, coxa com músculo e tal. Até quando eu era mais nova, porque eu jogava desde os 7 anos. E aí eu percebi, foi nessa viagem que eu percebi que, puxa vida, eu não me encaixo. Eu não tinha um corpo que era o corpo padrão, né? Tipo, não era o corpo que eu deveria ter. E aí, depois disso, eu comecei, assim, uma série de questionamentos a respeito de mim mesma. E eu comecei a fazer uma coisa que hoje em dia eu considero muito errada. E eu vejo que é muito errado, mas que todo mundo faz inconscientemente, porque a gente é meio que instigado a fazer isso. Que era tentar agradar os outros. Dos 12 aos 19 anos, mais ou menos, eu tinha essa necessidade de autoafirmação. Então eu comecei, assim como eu sempre gostei de moda, eu usava muitas coisas, eu penava pra achar coisas que me coubessem, porque também eu era mais magra, mas eu usava o quê? 42, 40, 42. Que também não era fácil na época. Ainda assim era fora do padrão, né? Porque o padrão era 38, 36. Então assim, eu achava umas roupas, só que como eu já sabia que eu não ia ser aceita, eu usava umas roupas meio pra chocar, com uma coisa meio agressiva mesmo. E era como eu me sentia, sabe? Eu me sentia nessa agressividade, como se fosse uma guerra que eu tava travando contra os outros. E isso não expressava total a minha personalidade, porque eu tinha essa parte agressiva de não ser aceita e querer ser aceita e lá. Mas não era tudo a respeito de mim. Eu sempre fui super alegre, eu sempre fui super comunicativa. E eu meio que apagava essa parte com um visual mais agressivo. Toda gótica, de preto, espinho, lá. E aí quando eu tinha uns 19 anos, eu tive um namoro muito bosta, muito ruim. O cara era uma lasqueira de desgraçado. Jesus credo, ainda bem que eu me salvei. E era muito ruim, ele era meio não sei se ele era um abusivo, assim. Não tinha uma violência física, mas tinha uma violência verbal e psicológica. E ele foi, minando a minha autoestima, que já era ruim. Eu não costumava falar isso e eu tinha até uma pose meio prepotente, sabe? Mas no fundo a minha autoestima era bem ruim. E quando eu comecei a namorar com esse menino, ele acabou com a minha autoestima, o resto que tinha dela, ele me deixou no lixo, assim, eu virei um lixo. E eu não conseguia me livrar, porque ele tinha aquele jeito abusivo, psicológico, de me emaranhar numas ideias loucas. E eu não conseguia me livrar dele, não conseguia terminar de jeito nenhum. Só que eu me sentia muito infeliz. E com a autoestima muito ruim, também não tinha força pra terminar com ele. E aí eu resolvi ir pra terapia. Não por causa dele, mas porque eu me sentia triste, mal. Fui pra terapia e na terapia a gente trabalhou uma série de questões a respeito da minha vida. Entre elas, essa necessidade, uma das principais questões era essa necessidade que eu tinha de satisfazer os outros, de agradar os outros. Assim, eu tinha uma necessidade muito grande de deixar os outros felizes. Só que nisso, de deixar os outros felizes, eu acabava me colocando em segundo plano. Então assim, eu até sabia que eu era uma mulher legal, que eu tinha uma personalidade legal, que eu era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa inteligente. Mas eu, por querer satisfazer os outros, eu não conseguia me desenvolver nisso. Eu sempre me achei bonita, mas eu não conseguia achar que eu era bonita mesmo, porque eu achava que, enquanto todo mundo não me achasse bonita, eu não ia conseguir me achar bonita. E aí, depois com a terapia, eu percebi que assim, a gente não tem que satisfazer as vontades dos outros. É claro que você pode agradar o outro, você pode fazer um agrado pra quem você ama, mas você não pode basear suas expectativas de vida nas expectativas do que os outros querem de você. Você não pode esperar fazer o outro feliz enquanto você não for feliz. E aí quando eu percebi que a única pessoa que eu tinha que fazer feliz era eu mesma, eu parei de querer agradar todo mundo, querer que todo mundo gostasse de mim, querer que todo mundo me achasse incrível ou querer que todo mundo me visse do jeito que eu me via. Eu percebi que a pessoa que tinha que se ver mais incrível era eu mesma. Então assim, quem tinha que saber que eu era inteligente era eu mesma. Quem tinha que saber o que eu gostava de vestir era eu mesma. Quem tinha que gostar da minha roupa era só eu. Quem tinha que gostar do meu corpo era só eu. Ia ter sempre gente que gostava e gente que não gostava. Não importa como você seja, sempre vai ter alguém que gosta e alguém que não gosta.
Expectativa é a mesma coisa, gente. Você vai sempre corresponder às expectativas de uma pessoa e não corresponder às de outras. Então, assim, se não dá pra agradar todo mundo, a única pessoa que você tem que agradar é você mesma, já que não dá pra agradar todo mundo de uma vez. Concorda? E foi assim que eu comecei a me desenvolver. Então eu descobri que, eu não precisava ter um certo tipo de comportamento. Eu descobri que eu não precisava ter um certo tipo de corpo, que eu não precisava seguir um certo tipo de carreira. Olha a minha carreira, sabe? Minha profissão nem existe a profissão blogueira, sabe? E daí? E daí? Eu não preciso parecer cool, eu não preciso parecer legal, eu não preciso parecer incrível, eu não preciso parecer modelo, eu não preciso parecer fashion. Eu descobri que eu não precisava parecer nada, que bastava eu ser só eu, e aí corresponder às minhas expectativas e ser feliz com as minhas escolhas, porque afinal as escolhas são minhas. As minhas escolhas mudam o caminho, o curso da minha vida. E o que os outros querem pra mim é problema deles. Eles que têm que tratar isso na terapia deles. E aí foi assim que eu comecei a desenvolver todo o meu potencial. Então eu comecei a descobrir o que eu realmente gostava de ouvir. E inclusive tudo, by the way, de sertanejo a metal. Eu descobri o que eu gostava de vestir, que é meio que tudo também. Descobri o que eu gostava de fazer no meu tempo livre, o que eu gostava de ler. Parei de tentar me encaixar num corpo. Descobri que o meu corpo é meu e ele tem que me satisfazer, então meu corpo me permite que eu jogue, meu corpo me permite que eu namore, meu corpo me permite que eu faça o que eu quiser. Eu não precisava me encaixar num padrão. Padrão comportamental também, entendeu? O padrão comportamental é um saco. Ter que ficar se portando que nem uma dama do lar, bela, recatada do lar que porre. Porra, não fala palavrão. Eu falo palavrão. É isso, acontece, entendeu? E aí quando você para de se culpar por não corresponder às expectativas dos outros, você se liberta num grau absoluto, entendeu? Você para, quer saber, eu vou usar minha calça de zebra com vestido rosa bebê e foda-se, se você não gostar, o problema é teu, entende? E aí você se liberta de um jeito incrível. E é claro que isso não quer dizer que eu nunca tive vontade de mudar, ou que eu nunca, tenha tido um dia ruim. É óbvio que às vezes você se frustra numa coisa e você tem que parar pra pensar, não, calma, eu estou me frustrando ou eu estou frustrada porque eu frustrei o outro? Existe uma série de questionamentos no meio disso. Eu acho que o importante é você saber que, acima de tudo, você não precisa satisfazer ninguém, você não é responsável pela satisfação e felicidade dos outros. Cada um é responsável pela sua felicidade, pela sua própria felicidade. Cada um é responsável pela sua própria vida e você é responsável pela sua. Então cuide dela do melhor jeito pra você, porque daqui 10, 20, 30 anos é você que tem que ser feliz, é você que vai ser feliz. A única pessoa que com certeza vai ficar na sua vida pra sempre é você mesma. E foi assim, pensando nisso, tendo essa linha de raciocínio, que eu consegui desenvolver muito a minha autoconfiança, muito a minha autoestima e muito a minha aceitação. Eu acho que uma coisa acaba vindo com a outra. Bom, é isso. Um resumo rapidão aí, né? Eu resumi 10 anos em 10 minutos. É isso, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês pensem nisso quando vocês tiverem dúvidas, quando vocês duvidarem de si mesmas, quando vocês ouvirem uma crítica, pensa no que você quer. Você gostou dessa roupa? Sai com ela, não importa o que sua mãe e sua amiga falou, não importa. Se você gostou de um livro, não importa se as pessoas acham que, ai meu Deus, que bobo. Você gostou, não interessa. Se você quer seguir uma carreira, não importa que a sua família inteira é de advogados e você quer ser artista, vai fazer o que vai te deixar feliz. A gente só tem a gente mesmo, no final das contas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aqui, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.